O amanhecer chegou sem som algum. E foi isso que o acordou. Não houve pássaros. Não houve vento. Nem mesmo o rangido comum da madeira velha do rancho se ajustando ao frio da madrugada. O vale estava quieto demais, em um tipo de silêncio que não acalma, apenas avisa. Ele se levantou antes do sol romper as colinas, colocou água para ferver e saiu para o alpendre com a caneca ainda fumegante nas mãos. O cheiro do café se perdeu no ar imóvel. O mundo parecia suspenso, como se a própria terra estivesse prendendo a respiração. Foi então que ele viu a fumaça. 2 colunas. Distantes uma da outra. Subindo retas demais para serem restos de fogueiras comuns. Uma no alto da colina leste. Outra, espelhada, no oeste. Cinza espesso, disciplinado, subindo ao mesmo tempo, como se obedecessem a um comando invisível. Ele estreitou os olhos. Contou. Recontou. Não eram caçadores. Havia fumaça demais. Organização demais. E ninguém montava acampamento naquelas colinas havia anos. Não desde que ele enterrara a esposa sob o algodoeiro atrás do celeiro e decidirá viver sozinho, longe de homens e das escolhas que eles exigem. O sol começou a subir, espalhando luz dourada pelo vale. A poeira suspensa no ar brilhou como cinza flutuante. Foi então que ele percebeu o movimento. Silhuetas. Primeiro poucas. Depois dezenas. Cavaleiros surgiram da névoa da manhã, formando linhas largas, bem espaçadas, como costuras escuras mantendo a terra unida à força. Não avançavam. Não recuavam. Apenas observavam. No leste, os homens se moviam com calma medida. No oeste, o mesmo padrão. Espelhados. Coordenados. Como peças respondendo ao movimento de um adversário que ainda não havia jogado. E no meio deles, o rancho. A casa simples. O celeiro. O poço. As cercas que ele mesmo levantara, madeira por madeira, acreditando que isolamento era proteção. Agora pareciam frágeis demais. Insignificantes. O peito apertou. Ele conhecia aqueles povos. Conhecia os caminhos que cruzavam aquelas terras muito antes de seu nome existir ali. Havia trocado mantimentos, dividido água em tempos secos, ajudado a enterrar um jovem morto por febre num inverno cruel. Sempre houvera respeito. Distância, sim. Mais respeito. Agora, essa distância havia desaparecido. Ele caminhou devagar até a cerca frontal, sentindo o chão firme sob as botas, tentando se convencer de que ainda estava em controle de algo. Do leste, um cavaleiro se destacou. Sozinho. Avançou com lentidão calculada, parando a poucos metros da cerca. Era mais velho. Cabelos longos marcados por fios prateados. O couro de suas roupas era macio, moldado por anos de uso. O cavalo pisou o chão uma vez e ficou imóvel. O olhar que o homem lançou não era hostil. Tampouco amistoso. Era avaliador. Você é o homem que vive no centro do vale. Ele assentiu. Sou. Meu povo reivindica estas terras. Caçamos aqui desde antes da memória dos seus avós. Pedimos que se afaste quando chegar a hora. A voz era baixa. Educada. Mas havia algo duro sob cada palavra. Ferro escondido sob couro. Antes que ele pudesse responder, o som de cascos veio do oeste. Outro cavaleiro surgiu, mais jovem, mais agressivo no gesto. Parou bruscamente entre os dois, levantando poeira. Não o escute. O tom era cortante. Este vale é passagem sagrada para o meu povo. A presença dele aqui é tolerada. A sua, não. Os dois líderes se encararam. Nenhum piscou. Nenhum levou a mão à arma, mas o espaço entre eles se contraiu, como uma corda prestes a se romper. Ele ergueu as mãos devagar. Eu não quero problemas. Vivi aqui em paz.
Pretendo continuar vivendo assim. O mais jovem inclinou levemente a cabeça. A paz não mora mais aqui. O mais velho falou sem tirar os olhos do rival. Não pedimos que lute. Apenas que permita passagem quando chegar o momento. Nós lembramos quem age com sabedoria. Ele sentiu o suor frio escorrer pelas costas. E se eu não escolher nenhum dos lados? Por um instante, ambos pareceram genuinamente surpresos. O jovem respondeu primeiro. Então ficará sozinho quando a tempestade chegar. E tempestades não respeitam quem se recusa a buscar abrigo. O mais velho girou o cavalo. 3 dias. Voltaremos para ouvir sua resposta. Pense com cuidado. Eles partiram em direções opostas. O vale voltou ao silêncio, mas agora ele sabia, não era vazio. Era tensão acumulada. Ele olhou para a cerca. Para as marcas do tempo na madeira. Para o rancho que acreditara ser apenas um lar. Agora era um ponto estratégico. Um gargalo. Um erro geográfico. Quando 2 exércitos param para te observar, não é curiosidade. É cálculo. Naquela noite, ele não dormiu. Sentou-se no alpendre contando fogueiras nas colinas, vendo-as se multiplicarem como estrelas erradas no lugar errado do céu. O som distante de vozes, tambores abafados, preparação. Pouco antes do amanhecer, uma figura surgiu perto do celeiro. A pé. Cautelosa. Ele ergueu o rifle. Pare aí. A figura obedeceu, levantando as mãos. Era jovem. Muito jovem. Não vim lutar, e disse em inglês cuidadoso. Vim avisar. Avisar o quê? O jovem hesitou, olhando para as colinas. Não é a sua terra que eles querem. O estômago dele afundou. Então o quê? O rapaz deu um passo para trás. O que corre por baixo dela? E desapareceu na escuridão, deixando para trás um vale cercado, um homem sem aliados, e apenas 3 dias para decidir de que lado sobreviveria. A noite caiu pesada sobre o vale. As fogueiras nas colinas não diminuíram com a escuridão e se multiplicaram. Pontos laranja pulsavam no leste e no oeste, como olhos abertos demais para dormir. Não eram acampamentos improvisados. Havia ordem na distância entre as chamas, disciplina na forma como surgiam e se mantinham. Aquilo não era espera passiva. Era cerco. Ele caminhava de um lado a outro da casa, incapaz de ficar parado. Cada tábua do assoalho rangia mais alto do que deveria. Cada estalo distante parecia o início de algo irreversível. Pela primeira vez desde que escolhera aquela vida solitária, o silêncio do vale não lhe trouxe paz. Trouxe vigilância. Sentou-se no alpendre com o rifle apoiado ao lado da cadeira. O céu estava limpo demais. E estrelas demais. Nenhuma nuvem para esconder o que estava prestes a acontecer. As colinas respiravam fogo. O centro, e o seu rancho, e respirava medo. Foi perto da meia-noite que ele sentiu, mais do que ouviu, a presença. Um deslocamento errado no escuro. Um som abafado perto do celeiro. Ele se levantou devagar, pegou o rifle e desceu os degraus com cuidado. Pare onde está. A figura congelou. Mãos se ergueram lentamente. Era jovem. Magro. Usava marcas do clã do leste, mas sem armas visíveis. O rosto trazia algo que ele reconheceu de imediato, urgência misturada com culpa. Não vim lutar, e disse o rapaz em voz baixa. Vim dizer a verdade. Fale. O jovem hesitou, olhando para as colinas, como se temesse que até as sombras escutassem. Eles mentiram e disseram verdades ao mesmo tempo. Nenhum deles quer sua terra. Não do jeito que você pensa. O estômago dele se contraiu. Então o quê? O jovem respirou fundo. Eles querem a água. A palavra caiu pesada, como pedra jogada em poço fundo. Água? O que corre por baixo deste vale?
Um rio antigo. Frio. Limpo. Nunca secou. Nem nas piores secas. O homem sentiu algo se rearranjar dentro da cabeça. Fragmentos soltos começaram a se encaixar. Meu poço. Nunca secou, completou o jovem. Nem quando os rios da região viraram lama. Nem quando crianças morreram bebendo água ruim a 2 dias de cavalgada daqui. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito. Como você sabe disso? Ele perguntou. Porque nossos anciãos sabem. E porque os batedores do outro clã também descobriram. Seu rancho fica exatamente acima do ponto onde o rio passa mais próximo da superfície. O jovem deu um passo para trás. Você não é o prêmio. Você é a chave. E antes que ele pudesse fazer mais perguntas, o rapaz desapareceu na escuridão, engolido pelo vale que agora parecia cheio demais de segredos. Sozinho outra vez, ele caminhou até o poço. Levantou a tampa de madeira. O ar frio subiu de lá de dentro. Pegou uma pedra e soltou. Contou os segundos até ouvir o som da água. O eco era estranho. Profundo demais. O som não parecia terminar no fundo do poço e parecia continuar. Ele se ajoelhou, apoiando a mão na borda. Lembrou-se de cada verão em que vizinhos distantes imploraram por água. De cada estação seca em que seu poço permanecerá generoso, quase ofensivo em sua abundância. Nunca fizera perguntas. Aceitara como sorte. Ou bênção. Agora entendia, não era sorte. Era geografia. Na manhã seguinte, ele acordou com cavaleiros dentro de sua propriedade. 3 do oeste. Montados. Lentos. Observando o chão como leitores atentos de uma história escrita em poeira. Um deles desmontou perto do poço e se ajoelhou, pressionando a palma da mão contra a terra úmida. Ele se aproximou, mantendo as mãos visíveis. Estão em propriedade privada. O homem se levantou com calma. Era velho. O rosto marcado por sol e decisões difíceis. Não buscamos desrespeitar. Apenas compreender. Compreender o quê? Porque este lugar sustenta a vida enquanto o resto morre. O velho olhou para o poço. Depois para ele. Seu rancho é um gargalo. Quem controla este ponto controla o vale inteiro. As palavras do jovem da noite anterior voltaram com força total. E se eu não permitir passagem a ninguém? O velho inclinou levemente a cabeça. Então abriremos caminho. Sua cerca vira lenha. Seu rancho, abrigo temporário. E você, um detalhe infeliz. Eles partiram sem ameaças explícitas. Não precisavam. Antes do meio-dia, homens do leste apareceram. Não desmontaram. Apenas observaram. Mediram distâncias. Contaram passos. Marcaram mentalmente cada árvore, cada elevação, cada sombra útil. Olhares de posse. O vale já não lhe pertencia. À tarde, ele percorreu sua terra com olhos novos. Pequenas depressões onde a água demorava mais a sumir após a chuva. Um trecho do solo sempre mais verde, mesmo em estiagens longas. O celeiro construído, sem saber, sobre um veio de umidade constante. Tudo gritava a mesma verdade. Seu rancho não era apenas um lar. Era a última fonte de água limpa por dias de cavalgada. E isso transformava tudo. Naquela noite, ele se sentou no alpendre e observou as fogueiras. Agora sabia o que significavam. Não eram apenas homens esperando ordens. Eram famílias morrendo de sede a poucas léguas dali. Crianças bebendo água contaminada. Caçadores retornando de mãos vazias. Não havia vilões simples naquele vale. A água não escolhe lados. Os homens sim. Ele finalmente entendeu o erro mais perigoso de todos, em acreditar que neutralidade era invisibilidade. Não era. Era centralidade.
era estar exatamente onde todos precisam passar. Quando o sol se pôs, ele não pensava mais em se teria que escolher. Pensava como sobreviver à escolha. 3 dias, haviam dito. Agora ele sabia, e em 3 dias, aquele vale deixaria de ser silêncio. E o que quer que existisse sob a terra já havia decidido que ninguém sairia ileso. O sol ainda não havia alcançado o centro do vale quando eles vieram. Desta vez, não em silêncio furtivo, nem em pequenos grupos de observação. Vieram abertamente. Do leste e do oeste. Em número suficiente para que qualquer erro se transformasse em sangue. Os 2 líderes desmontaram diante do rancho quase ao mesmo tempo. Nenhum saudou o outro. Nenhum desviou o olhar. Entre eles, apenas a terra batida, marcada por pegadas recentes e decisões antigas. Ele permaneceu no alpendre, visível, desarmado. Não por confiança, e por cálculo. Sabia que aquele encontro não acontecia por respeito a ele, mas porque sua terra se tornará o centro inevitável do conflito. Você nos chamou, disse o líder do oeste, a voz firme como pedra seca. Chamou porque o cerco falhou, retrucou o do leste, sem disfarçar o desprezo. 5 dias de espera e nada mudou. O ar se fechou. Nada mudou porque vocês sempre tomam mais do que precisam, respondeu o mais jovem, avançando um passo. Secam caminhos, contaminam rios, deixam ossos onde passam. O mais velho do leste deu um passo à frente também. Vocês falam de destruição como se não tivessem feito o mesmo. Quantas nascentes morreram por causa da ganância do seu povo? Mãos se aproximaram de facas. Olhos brilharam com memórias que não pertenciam àquele vale, mas pesavam sobre ele como heranças malditas. Ele ergueu a voz. Chega. O som não foi alto, mas foi inesperado. Ambos os líderes voltaram os olhos para ele, pela primeira vez não como obstáculo, mas como variável. Vocês podem se matar aqui, ele continuou, ou podem ouvir algo que nenhum dos 2 quer admitir. Silêncio tenso. A água não é um rio único, disse ele. É um sistema. Corre em mais de um ponto sob este vale. Meu poço não é o único lugar onde ela pode ser alcançada. Desconfiança imediata. Mentira, disse o do oeste. Se houvesse outro ponto, já saberíamos. Saberiam se estivessem olhando para salvar pessoas, respondeu ele, e não para vencer inimigos. O líder do leste estreitou os olhos. Continue. Escavem mais de um poço, ele disse. Aqui. E ali. Apontou para 2 pontos opostos do terreno. Dividam o acesso. Transformem esta terra em zona neutra. Nenhum clã controla. Nenhum exclui. A água corre para todos ou para ninguém. O silêncio que se seguiu foi mais perigoso que a discussão anterior. Zona neutra não existe, disse o mais jovem. Só territórios esperando para ser tomados. Então tomem depois, ele respondeu. Mas se não fizerem isso agora, em 3 dias vocês não estarão lutando por água. Estarão enterrando crianças. As palavras não foram dramáticas. Foram precisas. Cirúrgicas. Os 2 líderes se afastaram alguns passos, conversando em vozes baixas com seus conselheiros. Olhares eram lançados ao poço, à casa, ao vale inteiro. Mediam não apenas a terra, mas o custo de ignorar aquela proposta. Finalmente, o líder do leste falou. 5 dias. 5. Repetiu o outro. 5 dias para provar que a água pode ser encontrada em mais de um ponto. Se falhar, ele olhou diretamente para o homem do rancho. Esta terra será tomada. E você, removido. Removido como? Ele perguntou. O silêncio foi a resposta. 5 dias, e confirmou o líder do oeste. Trabalharemos juntos. Mas sob vigilância. Qualquer traição encerra o acordo. Assim nasceu a aliança mais frágil que o vale já conhecera. No mesmo dia, a escavação começou.
Homens dos dois lados trabalharam lado a lado, separados apenas por olhares duros e armas sempre visíveis. Pá contra pá. Picareta contra pedra. O som do metal batendo na terra ecoava pelo vale como um relógio marcando o tempo que restava. O protagonista circulava entre eles, indicando pontos, observando o solo, sentindo a umidade sob as botas. Cada decisão errada poderia custar vidas. No segundo dia, quase tudo desmoronou. Uma acusação. Um empurrão. Uma faca parcialmente sacada. Arcos tensionados. O mundo prendeu a respiração outra vez. Ele se colocou entre os homens antes que alguém pensasse melhor. Se um cair aqui, disse, com voz firme, todos caem depois. Ninguém gostou de ouvir. Mas ninguém o contradisse. No terceiro dia, algo mudou. Um homem do oeste ofereceu água a um do leste sem dizer palavra. Um gesto pequeno. Quase invisível. Mas visto por todos. No quarto dia, a terra começou a ceder de forma diferente. Mais fria. Mais escura. Umidade constante. Estamos perto, murmurou alguém. O trabalho acelerou, não por ordens, mas por urgência compartilhada. No quinto dia, pouco antes do meio-dia, a pá de um jovem bateu em algo que não era pedra. Um som oco. Profundo. Silêncio absoluto. Eles cavaram com as mãos. Com cuidado. Com medo. Então a água surgiu. Primeiro um fio. Depois um jorro contido. Limpa. Fria. Viva. Quando a água subiu, ninguém comemorou. Todos apenas respiraram. Alguns caíram de joelhos. Outros fecharam os olhos. Não houve gritos de vitória. Não houve celebração. Apenas alívio cru, pesado, quase doloroso. Os líderes se aproximaram do poço recém-aberto. Olharam a água. Depois um ao outro. Nada estava resolvido. Mas o massacre fora adiado. E naquele vale, por 5 dias, isso foi o suficiente para mudar o destino de todos. O segundo poço não cedeu como o primeiro. A terra, antes generosa, tornou-se hostil. Rocha dura emergiu a poucos metros da superfície, cinza, irregular, resistente às lâminas das pás. Cada golpe de picareta vibrava pelos braços, subia pelos ombros e se alojava nos ossos como o cansaço antigo. O vale inteiro parecia testar a decisão tomada dias antes. Os homens trabalhavam em turnos forçados, olhos fundos, mãos em carne viva. A água do primeiro poço era racionada com cuidado quase cerimonial. Ninguém bebia mais do que o necessário. Ninguém reclamava em voz alta. Mas o desgaste tornava cada silêncio mais curto. No fim do primeiro dia, começaram as acusações. A rocha não era assim ontem, disse um homem do leste, apontando para a parede irregular do buraco. Alguém desviou o ponto. Vocês mexeram no solo à noite, respondeu um do oeste. Tentaram nos fazer cavar em pedra morta. Mãos se fecharam. Olhares se afiaram. Ele interveio antes que a exaustão se transformasse em violência. A rocha sempre esteve aqui, disse. Vocês só não a encontraram antes. Ninguém ficou satisfeito. Mas continuaram. No segundo dia, o acidente aconteceu. Uma lasca grande se soltou da parede e atingiu um jovem na perna. O som do osso quebrando ecoou como tiro. O trabalho parou. Gritos. Sangue escorrendo pela terra recém-cavada. Homens dos dois lados correram. Sem pensar em clãs. Apenas em manter alguém vivo. Ele improvisou uma tala com madeira do celeiro. Usou o cinto de um guerreiro do oeste para estancar o sangue. Um homem do leste segurou a mão do ferido enquanto ele gritava de dor. Foi a primeira vez que alguém chorou naquele vale desde o início do cerco. A pausa forçada deixou espaço para algo mais perigoso que o cansaço ou o medo. No terceiro dia,
uma criança adoeceu. Era pequena. Filha de uma família do oeste que havia se aproximado do vale após a abertura do primeiro poço. Febre alta. Vômitos. Tremores. A mãe correu até o acampamento do leste gritando uma palavra que não precisava de tradução: veneno. Vocês envenenaram a água. Acusou, os olhos vermelhos, a criança nos braços. O rumor se espalhou mais rápido que fogo em capim seco. Homens pegaram armas. Arcos foram armados. Lanças erguidas. O acordo de Dias parecia prestes a se desfazer em minutos. Ele avançou para o centro da multidão. Parem! Ninguém ouviu. A água é a mesma para todos, gritou ele, subindo num barril. Se estiver envenenada, todos estaremos doentes. O líder do oeste empurrou o caminho até ele. Minha filha está morrendo. O líder do leste respondeu com frieza tensa. Não precisamos de veneno para vencer. Bastava esperar. A tensão era tão espessa que parecia ter peso. Então uma voz fraca surgiu atrás da multidão. Não foi a água. Uma mulher idosa avançou com dificuldade. Curandeira do leste. Os olhos experientes examinando a criança. Ela bebeu água do riacho antigo e disse: abaixo do vale. Onde os animais mortos ficaram após a seca. O silêncio caiu de novo, pesado e constrangedor. A mãe desabou, o ódio se dissolvendo em culpa. Homens abaixaram as armas, um por um. Ele ajudou a mulher a preparar um chá amargo com ervas locais. A febre começou a ceder horas depois. A criança respirou melhor ao anoitecer. O vale respirou com ela. No quarto dia, a exaustão atingiu o limite. As mãos tremiam. As costas queimavam. Alguns homens cavavam em silêncio mecânico, outros apenas observavam, vazios. Foi quando a rocha finalmente cedeu. Não de forma dramática. Apenas um som diferente. Um eco mais profundo. Umidade fria escapando pelas fissuras. Mais fundo, e ele ordenou. As últimas horas foram de trabalho quase desesperado. Ninguém queria parar. Ninguém queria pensar no que aconteceria se falhassem agora. Quando a água finalmente surgiu, foi mais contida que no primeiro poço. Um fluxo tímido, mas constante. Suficiente. Desta vez, houve murmúrios. Um homem do leste tocou a água com a ponta dos dedos e fez um gesto antigo de agradecimento. Um do oeste inclinou a cabeça, respeitoso. Não era vitória. Era sobrevivência compartilhada. Naquela noite, sob um céu pesado de estrelas, os líderes se reuniram novamente diante do rancho. 2 poços não bastam, disse o mais velho do leste. A paz dura enquanto houver vigilância. Guerreiros não são bons guardiões, respondeu o do oeste. Eles veem ameaças em tudo. Foi então que ele falou. Guardiões permanentes. Mas não guerreiros. Ambos o olharam. Famílias, e ele continuou. Mulheres, idosos, crianças. Pessoas que vivem da água, não da guerra. Se atacarem aqui, atacarão seus próprios parentes. O silêncio foi longo. A ideia era ousada demais. E exatamente por isso, poderosa. Um acordo temporário, disse o líder do oeste, lentamente. Convivência. Compartilhamento. Sem bandeiras. Enquanto durar a água, completou o do leste. Enquanto durar a vontade de mantê-la limpa, ele corrigiu. Eles concordaram com um aceno pesado. Nada foi celebrado. Nada foi selado com promessas eternas. Apenas um entendimento frágil, sustentado pelo cansaço, pela necessidade por algo novo e responsabilidade mútua. Quando todos se dispersaram, ele ficou sozinho no alpendre, observando o vale agora pontilhado não só por fogueiras, mas por pequenas tendas familiares. A guerra teria sido mais simples. Mais rápida.
mais previsível. A paz, não. A guerra é rápida. A paz exige trabalho diário. E ao olhar para a terra sob seus pés, ele soube que o trabalho estava apenas começando. O tempo passou sem pedir licença. Primeiro em dias longos iguais, marcados pelo balde descendo e subindo dos poços. Depois em semanas, quando o vale começou a parecer menos um campo armado e mais um lugar habitado. Por fim, veio o inverno, e silencioso, paciente, implacável. A água continuou fluindo. A comida, não. A caça rareou rápido demais para povos acostumados a seguir o movimento da terra, não a permanecer sobre ela. Os animais aprenderam a evitar o vale ocupado. As reservas diminuíram. O frio fez o resto. Pela primeira vez desde o acordo, a ameaça não vinha de homens armados, mas do estômago vazio. Foi o inverno que forçou o último passo. Uma manhã, antes do sol romper o gelo fino do chão, um grupo misto se reuniu perto do celeiro. Homens do leste. Do oeste. Arcos e rifles pendiam nas costas, não apontados uns para os outros, mas para a mata distante. Sozinhos, não teremos sucesso, e disse alguém. Não houve discussão. A caçada conjunta foi tensa no início. Passos medidos. Olhares cautelosos. Cada estalo de galho parecia suspeito. Mas a necessidade tem uma linguagem própria. Gestos começaram a substituir palavras. Um sinal de mão aqui. Um assobio baixo ali. Quando o primeiro animal caiu, não houve comemoração. Apenas trabalho rápido e respeito silencioso. A carne foi dividida ali mesmo, partes iguais, sem negociação. Na volta, algo inesperado aconteceu. Um riso. Curto. E espantado. Quase um erro. Depois outro. Não foi amizade. Não ainda. Mas foi a primeira fissura real no muro invisível que separava aqueles homens. Com o passar das semanas, as crianças começaram a aparecer. Primeiro tímidas, puxadas pelas mãos das mães. Depois correndo sozinhas, inventando jogos ao redor dos poços. Para elas, a água não tinha dono. Nunca teve. Era apenas água. Fria. Boa. Presente. Ele observava do alpendre. Viu uma menina do oeste ensinar outra do leste a equilibrar pedras na borda do poço. Viu um menino oferecer um pedaço de pão duro como se fosse um tesouro. Viu mães conversando em voz baixa, trocando receitas improvisadas, ervas contra couro, histórias por silêncio compartilhado. O vale estava mudando. Não rápido. Não fácil. Mas mudando. Quando a neve caiu pela primeira vez, ninguém entrou em pânico. As fogueiras foram acesas mais próximas umas das outras. Menores. Menos ameaçadoras. Não mais sinais de cerco, mas de calor visível. No fim do inverno, veio a decisão. Não anunciada com discursos. Não selada com cerimônia. Apenas discutida, ajustada, aceita. Assentamentos próximos ao vale. Não dentro do rancho. Não sobre os poços. Ao redor. Com espaço suficiente para que ninguém se sentisse encurralado. Perto o bastante para que todos se sentissem responsáveis. Um conselho compartilhado foi formado. Poucos membros. Vozes de ambos os lados. Nenhum líder absoluto. Nenhuma promessa eterna. Apenas decisões práticas, revisadas sempre que a realidade exigisse. E o rancho permaneceu neutro. Não por decreto. Por consenso. Ele continuou vivendo ali, cuidando da terra, do poço original, das cercas gastas. Não foi chamado de líder. Não recebeu agradecimentos públicos. Ninguém cantou seu nome ao redor das fogueiras. E ele não quis. Seu papel não era o de herói. Era o de testemunha. Nas manhãs claras,
ele via o vale acordar com sons que antes não existiam, passos cotidianos, vozes misturadas, o bater distante de ferramentas que não cavavam para a guerra, mas para abrigo. Às vezes, lembrava-se de como tudo começara. Do silêncio errado. Da fumaça nas colinas. Do cálculo nos olhos dos líderes. Se tivesse escolhido um lado, o vale teria escolhido sangue. Se tivesse se mantido invisível, teria sido esmagado. A terra o forçara a fazer algo mais difícil do que vencer e sustentar. Algumas terras não servem para dividir. Servem para unir. Na última noite daquele inverno, ele se sentou no alpendre enquanto a água corria tranquila pelos canais improvisados. As fogueiras, agora menores, piscavam ao longe. Não como ameaça. Como presença. O silêncio voltou. Mas era outro. Um silêncio que não anunciava guerra. Um silêncio que curava. A água fluía. E, pela primeira vez em muito tempo, isso parecia suficiente. Se essa história te fez pensar sobre escolhas, sacrifício e o preço da sobrevivência, então ela cumpriu seu papel. Curta o vídeo, deixe um comentário dizendo o que você teria feito no lugar dele, e se inscreva no canal para mais histórias do Velho Oeste onde a maior batalha não é contra o inimigo, é contra o orgulho.